Graça e paz. Queridos, vamos dar início ao nosso culto. Queremos louvar a Deus pela oportunidade de poder louvar e engrandecer o nome dEle. E é um grande privilégio nosso poder ainda cultuar ao Senhor. Então queremos orar nesse momento, agradecer a Deus por esse dia que se inicia na nossa vida, por tudo quanto o Senhor já tem feito em nossa vida e tudo quanto Ele há de fazer ainda em nossa vida. Então vamos orar neste momento. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua fidelidade e bondade. Nós te louvamos, Senhor, por esse dia que se inicia na nossa vida. E queremos assim te glorificar, Senhor. Sabemos, ó Deus, que muitos nesse momento estão chorando, estão entristecidos e abatidos, mas eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa ir de encontro a essas pessoas de uma forma especial, levando, ó Deus, o teu abraço, levando o teu afago sobre elas, e que elas possam se sentir acolhidas, abençoadas, sustentadas pelo Senhor. Então, Pai, nós oramos neste dia por essas pessoas que estão enlutada também. E oramos, ó Deus, pelo nosso país, colocando esse país diante do Senhor, diante da tua potente mão, os governantes. Ó Deus, visita esses homens, que esses homens possam se voltar para o Senhor, que os seus corações possam se voltar para o Senhor, e entender que existe um Deus que governa, existe um Deus que coloca no poder e também tira do poder. Ó Deus, que eles possam reconhecer que existe um Deus que governa todo o universo e que todo o universo é sustentado pela tua palavra. Então, Senhor, que neste momento visite os hospitais, as UTIs, ó Deus, onde eu tiver uma pessoa doente, que a tua mão poderosa esteja estendida para salvar, para curar e para restaurar, porque tu és o Deus de restauração. Então visita, Senhor, visita, ó Pai, esse país, ó Pai, de norte a sul, de leste a oeste. Visita, ó Pai, todos os países da face da terra, todos os pastores e missionários. Deus, visita todas as igrejas, independente, ó Pai, da placa. Ó Deus, mas visita o teu povo, porque a tua palavra diz que somos um povo teu, feitura tua, criado para o louvor da tua glória. Então nós oramos, Senhor, e colocamos esse dia diante da tua presença, que seja um dia de paz. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, estou com a minha Bíblia aberta em Filipenses, capítulo 4 e o verso 13, qual é um texto bem conhecido de todos os irmãos, que diz assim: eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Ou seja, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Que Deus possa te fortalecer nesse dia, e por meio de Cristo é que somos fortalecidos. A força não vem de nós mesmos, mas a força vem do Senhor, que nos fortalece, nos capacita a cada dia para vencer. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, né? Vamos orar pelos missionários espalhados na face da terra. Estamos no meio de missões mundiais e precisamos orar por esses homens, por essas mulheres, que mesmo diante dessa pandemia que tem assolado a terra, eles não têm deixado de fazer a obra do Senhor, e é digno de nossas intercessões, né? Que também possamos orar, continuar orando pela nossa igreja, né? Durante esses dias, né? Há uma semana atrás, mais ou menos, perdemos, né, uma pessoa muito querida da igreja, né? Isso também trouxe tristeza aos nossos corações, mas perdemos para o Senhor, né? Perdemos para o Senhor, e assim o Senhor aprovou, né? Está aguardando, né, esse querido nosso,
né? Às vezes somos egoístas porque queremos manter, mas o Senhor sempre sabe o melhor, né? Lá na frente. Então, assim aprovou o Senhor, né? E perdemos para o Senhor, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que em tudo tem que dar graça, porque essa é a vontade do Senhor. Então, cremos nisso também. Mas podemos assim também estar orando pelos familiares, né? Continuar orando pela restauração desta família, para que ela possa continuar louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus, mesmo diante da perda. Amém, queridos? Amém? Vamos orar mais uma vez, né? Vou pedir para que a minha esposa possa estar orando, né? Aqui à frente, né? Nesse momento. Aqui, meu amor. Tá tudo ao vivo. Amém. Então vamos estar orando nesse momento, colocando os missionários espalhados na face da terra, né, diante do altar do Senhor, pedindo que o Senhor, Deus dos céus e da terra, eles venha nos visitar, venha nos capacitar, né, para que possamos continuar firme fazendo a obra do Senhor. Amém. Amém? Oramos. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós somos gratos a Ti pela oportunidade que nós temos de estarmos na Tua casa nesta manhã, ó Pai. Nós queremos Te pedir, Espírito Santo, que cada vida que esteja a ouvir este culto, que o Senhor possa falar em cada coração, que Teu Espírito Santo possa visitar cada lar, ó Pai, e que em cada lar possa haver, ó Pai, edificação na Tua palavra, que possa haver cura, possa haver libertação, ó Pai, e nós queremos Te colocar diante de Ti os nossos missionários que estão espalhados pelo nosso país a pregar a Tua palavra, para falar, ó Pai, daquele que morreu, ressuscitou pelas nossas vidas, e que Teu Espírito Santo possa trabalhar em cada vida, e que a Tua palavra possa penetrar em cada coração, e possa conhecer este Deus que salva, que cura e que liberta, ó Pai. E nós Te rendemos graças, porque nós conhecemos a Tua palavra, porque a Tua palavra chegou até a nós, chegou a cada família que já glorifica o Teu nome, e que a Tua palavra continue a penetrar em cada coração, assim, ó Pai, que possa nós termos um país sarado, que nós possamos ter lares sarados, famílias saradas, família restaurada, ó Pai, e por isso que nós cremos no Teu poder, nós cremos naquele que enviou o Consolador para estar assim nos consolando nesses dias maus que vivemos, mas nós temos este Consolador que está a nos encorajar e nos dar forças para viver, ó Pai. Então, obrigada pelo Teu grande amor pelas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos louvar ao Senhor. Vamos estar chamando o ministério de louvor e vamos estar adorando ao Senhor através de louvores. Graça e paz, irmãos, amados, amada igreja. Esse louvor que nós vamos entoar é praticamente uma passagem que, com certeza, nós estaremos juntos como igreja. Que diz, Canção do Apocalipse. Almejamos estar juntos com toda a igreja reunida
e dizer que digno é o Cordeiro, aquele que foi morto, santo, santo Ele é. E prestar a Ele um novo cântico, prestar a Ele toda a adoração, porque Ele é digno. Ele é digno, porque Ele veio, pagou o preço por mim e por você. E vamos estar reunidos juntos, com quem já foi, com quem há de ir, mas vamos estar todos lá, ressuscitados para a glória do Senhor, e louvar ao Senhor com um único cântico. Um único cântico. Amém? Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido o arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, quem era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Almejamos chegar este dia e dizer: o Senhor Jesus, Ele é a nossa força, é o fôlego de vida, a nossa água viva, a água que mata a sede e que dá vida. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome.
é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Você, vamos declarar que Ele é santo. Oh, aleluia! Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adoramos, Senhor, te adoramos. O nosso próximo louvor, ele diz sobre as águas. Se você vê desde o início, o Senhor, ele sempre cuidou do seu povo. E o que diz esse louvor praticamente é uma passagem que, enquanto tinha o sol, o Senhor colocava a sua sombra sobre o povo. Quando era noite, vinha a tocha para que iluminasse e também aquecesse ao povo. E mais à frente, também uma passagem bíblica. Pedro, quando vê Jesus andando sobre as águas, ele pede para ele ir junto com ele. Jesus fala: pode, desce do barco, venha. E ele desce e começa a andar ao encontro do Senhor. Mas no momento ele se desvia a atenção, ele começa a olhar para o vento, para a tempestade. Ele começa a afundar e ele pede socorro ao Senhor. Senhor, né? Me acorde, não me deixe afogar, sou um homem de pequena fé. Então, o que nós podemos tirar disso? Olhe para Jesus. Fixe os olhos em Jesus. Pode ter problema, pode ter lutas, mas não olhe para a luta, não olhe para o seu problema, mas fixe seus olhos em Jesus, que Ele vai te tirar desse mar. Louvemos a Ele. Não murmure, mas louve e adore a Ele. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação.
salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. O sol se poria, noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Tua graça, Senhor, a Tua graça nos basta. Queremos, Pai, agradecer pela vida do Lourenço, sobrinho do nosso querido irmão Ney, Rejane, que estava desenganado pelos médicos e ele fez a segunda cirurgia e, graças a Deus, está bem. Mas que eu e você possamos diminuir
e que o Senhor cresça em nós. Que possamos fazer a vontade dEle a cada dia. Não por nossa vanglória, mas para que o nome dEle seja glorificado. Que possamos fazer a diferença. Sabemos que a volta do Senhor está próxima, mas eu e você temos que fazer a diferença. E ir lá pregar o Evangelho, pregar o Evangelho do arrependimento, da salvação. E que possamos ser ferramentas na mão do Senhor. Que você reflita neste hino. Amém? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheço a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafim se cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é meu prazer. Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheço a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Como serafim se cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é meu prazer. Prova de amor. E é através dessa prova de amor que nós temos acesso ao Santo dos Santos. Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua
tua presença. Tua presença é o meu prazer, 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 tua presença. Tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça. Só tua graça, Senhor. Amém. A palavra está com o nosso pastor. Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Queridos, o irmão Edson falou do Lourenço. O Lourenço, ele é um milagre de Deus, né? O médico desenganou e o Senhor assim mostrou que ele é Deus, o Senhor da vida, né? E o Lourenço está fazendo 2 anos para a honra e para a glória do Senhor. Queridos, nós acabamos de louvar que a tua graça me basta. Aleluia. Que só a graça do Senhor. A Bíblia diz que é a graça de Deus que nos fortalece, que nos sustenta. E é por a graça de Deus que estamos aqui. E quando olhamos para o Senhor, ali quando o próprio Deus, ele se manifestou para o profeta Isaías, mostrando, quando ele entrou ali no templo do Senhor, onde a fumaça o cobriu, e uma das coisas que me leva sempre a ver e a entender, que a simplicidade do Evangelho, que a simplicidade da graça, e assim como acabamos de louvar ao Senhor, que não precisamos nos apresentar para ninguém, precisamos nos apresentar para o Senhor. E a graça de Deus nos leva a isso, a entender que é a graça dele que nos capacita a pregar, a falar, e cada um de nós, seja cantor, seja músico, seja pastor, é capacitado pela graça de Deus. Estamos aqui pela graça. Não estamos aqui para mostrar para as pessoas o que devemos fazer, o que somos capazes de fazer. Porque não temos capacidade nenhuma de fazer nada. Mas a graça de Deus, ela nos capacita. Quando estamos cheios da graça, não importa aonde possamos estar, a graça de Deus, ela se manifesta na simplicidade. E não precisamos nada mais. Não precisamos, muitas das vezes, mostrar alguma coisa para ninguém. Mas é a graça dele, a graça de Deus que se manifesta em nós. É por isso que nesse dia eu quero falar que a graça de Deus é o poder que nos capacita
nos fortalece para vencer. É pela graça de Deus, nada mais. Que estamos de pé é pela graça de Deus. Se cantamos, é pela graça de Deus. Se louvamos, ou seja, se oramos, é pela graça dele. Tudo é pela graça de Deus. Porque não temos capacidade de fazer coisa alguma. Muitas das vezes, encontramos muitos artistas por aí afora, que ensaia para falar, ensaia para cantar, ensaia até para pregar, vou dizer assim. Mas diante de Deus não precisamos disso, porque falamos daquilo que está em nosso coração, aquilo que a graça de Deus nos impulsiona a falar. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele falou para os seus discípulos, para eles não se preocupar com o que havia de falar, porque o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, falaria por ele. E eu quero falar da graça de Deus, essa graça que nos capacita. Mas também quero falar que somos salvos pela graça. O que significa graça? O significado mais comum da palavra graça é o favor imerecido de Deus. Em outras palavras, significa que eu e você, embora pecadores, merecedores do julgamento, Deus olhou para nós com amor e nos perdoou. E isto é a graça salvadora de Deus. Como está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Eu vou estar fazendo essa mensagem, vou estar lendo na Bíblia Viva. Amém? Então alguns vão ter algumas dificuldades porque os textos é diferente. Mas eu senti da parte de Deus de estar usando esta linguagem de Bíblia. Que diz assim, Efésios 2:8, devido à sua bondade, ou seja, graça, é que vocês foram salvos, mediante a confiança em Cristo, e até a própria fé em Jesus não vem de vocês mesmos. É uma dádiva de Deus também. Versículo 9, a salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos, portanto, nenhum de nós pode obter qualquer mérito por isso. Versículo 10. Foi o próprio Deus que fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos antes, Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar aos outros. Aleluia! Glória a Deus. Então o apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja de Éfeso, ele fala exatamente, devido à sua bondade é que vocês foram salvos, devido à graça de Deus, favor imerecido, o presente de Deus, a bondade de Deus, que vocês foram salvos. Na realidade não merecíamos, não era merecedor dessa graça, mas a Bíblia diz que ele se fez maldição em nosso lugar. E fomos presenteados com a salvação. Querido, a graça não somente nos salva da morte eterna, como também nos faz aceito na família de Deus. Nós somos família de Deus. Deus não salvou o mais bonito, o mais cheiroso. Não salvou o poliglota. Deus salvou homens e mulheres simples para adorar a Ele. Homens que têm verdadeiro coração voltado. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo veio e morreu para que todos fossem salvos. Tanto os ricos como os pobres, quanto os bonitos como os feios, quanto os simples como os mais sábios. Podemos dizer assim, mas Ele veio para todos. Isso é que nos basta. A graça também, querido, é suficiente para suprir as nossas necessidades. Mas é o poder de Deus que necessitamos para vivermos a vida cristã, mesmo diante de todas as lutas que venhamos passar. Ela é suficiente para nos dar força para suportar as lutas diárias.
somos sustentados pela graça. Nada mais nos sustenta. É a graça de Deus que nos sustenta. É a graça de Deus que nos alegra. Quando estamos cheios da graça de Deus, independente da situação, nós temos sempre algo a oferecer da parte de Deus. Eu gosto muito de uma frase: você só dá aquilo que tem. E é interessante. E a gente vê que Paulo, ele diz nesse texto, nessa linguagem viva, ele diz: ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar aos outros. Ou seja, repartir o que você tem, bondade, amor, isso que você tem. Então nós damos aquilo que temos. E temos a graça de Deus inserida no nosso contexto de vida. E precisamos vivenciar isso a cada dia, porque ela é suficiente para nos dar força para suportar as lutas diárias. Assim como o apóstolo Paulo, que orava pelo espinho da carne, como está lá em 2 Coríntios capítulo 12, que ele disse, e o Senhor Jesus, o nosso Deus, falou para ele: a minha graça te basta, Paulo, pois o meu poder vai ser aperfeiçoado na tua fraqueza. Não tem outra coisa, não somos nenhuma fortaleza, mas a graça de Deus nos sustenta a cada dia. Eu vivenciei isso esses dias, diante daquilo qual nós passamos, só Deus sabe, mas a graça dele nos sustenta. E a graça dele sustenta a mim e a você. E vai sempre nos sustentar até o dia de Cristo. Querida, a graça de Deus é o poder que nos capacita a vencer. Não tem outra coisa. Tudo é pela graça. Nada provém de mim e de você, mas tudo provém da graça de Deus. A graça de Deus é tão maravilhosa que além de você e eu não merecer nada, e reconhecemos o perdão, e fomos inclusos na família de Deus, ou seja, nós não merecíamos nada, mas reconhecemos o perdão de Deus que foi derramado em nossa vida. Nós merecíamos a morte, mas Ele nos deu vida. Ele pegou a cédula que era contra nós e cravou lá na cruz. Ele pagou a dívida que nós tínhamos. Aleluia! E nos salvou. E nos redimiu do lamaçal do pecado. E recebemos o perdão pelos nossos pecados. E fomos inclusos na família de Deus. Aleluia! Estamos separados dele, mas ele morreu e nos atraiu para ele. Aleluia! A graça também é o poder de Deus que transformou você em uma pessoa santa, irrepreensível, diante dele em amor. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma. Teve início uma nova vida. Ou seja, fala o quê? Quando alguém aceitou Jesus Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Mas nessa linguagem ela fala diferente. Ela diz: quando alguém se faz cristão, aceita Jesus, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro e não por fora. Oh, aleluia! Nós não precisamos demonstrar nada por fora, mas é por dentro. É aquilo que eu falei, você só dá aquilo que tem e mais nada. Oh, aleluia! Quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Deus não está preocupado com a aparência de ninguém. Você pode colocar o melhor terno, a melhor roupa, pode falar bonito, pode ser desenrolado. Isso não impressiona a Deus. O que impressiona a Deus é o que está dentro de você e mais nada. Oh! Aleluia! Aí no versículo 18 diz: todas essas coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo Jesus fez.
E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele. Ou seja, insistir com todos. Ele nos deu para que a gente pudesse repartir aquilo que temos feito. Pregando o evangelho, ensinando, repartindo da graça que há em nós, da salvação. No versículo 19 diz: pois Deus estava em Cristo, recuperando o mundo para si, ou seja, reconciliando o mundo para si, não levando mais em conta os pecados dos homens contra eles, e sim apagando-os. Esta é a mensagem maravilhosa que Ele nos deu para transmitir aos outros. O bom disto tudo é que esse poder é dado sem nenhum mérito de nossa parte. O bom de tudo é que esse poder é nos dado, amém? É nos dado sem nenhum mérito de nossa parte. Aleluia. É interessante que o apóstolo Paulo diz que, pois Deus estava em Cristo, recuperando o mundo para si, nos recuperando para Ele, porque o mundo não quer dizer geograficamente, mas quer dizer as pessoas, a mim e a você, que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Ele nos recuperou, Ele recuperou a prostituta, Ele recuperou o bêbado, Ele recuperou, aleluia, o ladrão, Ele recuperou o mal, o homem do caráter mais vil deste mundo. Ele recuperou para Ele, aleluia, pela graça dEle, favor imerecido, Ele alcançou e tem alcançado multidões. Mas Ele quer nos usar para repartir essa graça que está em nós. A graça de Deus, querido, é o poder que nos capacita a vencer. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4, aleluia, e 5, nos diz: nós nos atrevemos a dizer essas boas coisas a nosso próprio respeito, tão somente por causa da grande confiança que por meio de Cristo temos em que Deus nos ajudará a ser fiéis ao que dizemos. E não porque pensamos que podemos fazer por nós mesmos qualquer coisa de valor duradouro. O único poder que possuímos é o êxito que obtemos, que vem de Deus. Ou seja, em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que ele não tem poder de nada, mas a graça que habita dentro dele o capacita a falar, o capacita a fazer. Então, queridos, não precisamos ensaiar nada, é a graça que vai nos capacitar, seja onde tiver, seja onde a gente estiver, a graça vai nos impulsionar a falar, a pregar, a cantar. Não precisamos de nenhum tipo de requinte, aleluia, para ser o que nós somos, mas a graça dele nos capacita. Esse louvor qual cantamos fala um pouco da vida de Isaías. Quando Isaías entrou no templo do Senhor, eu acho interessante que ele diz que nem ele viu ele mesmo, porque a fumaça do templo, aleluia, cobriu todo aquele lugar, encheu aquele lugar, e a única visão que ele tinha era de Deus, de mais nada. A graça de Deus, ela é suficiente para mim e para você, porque o que Deus falou para Paulo: a minha graça te basta. Com a graça de Deus, nós desaparecemos e Ele aparece, porque a graça de Deus, aleluia, é a manifestação do Filho de Deus através da nossa vida, através das nossas ações, através do que falamos, através do que pensamos. Por isso que nessa versão ele diz, aleluia, quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro e não por fora. Amém, queridos? Deus não está preocupado
com nada que venha de dentro, de fora. Ele está preocupado com o que vem de dentro de você. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Sabe, queridos, todos os heróis da fé começaram o seu caminhar com Deus, ciente de suas próprias fraquezas e limitações, incapacidades e pecado. Todos eles caminharam dessa forma. Irmão, ninguém caminha diante de Deus achando que é alguma coisa. Caminhamos diante de Deus quando o homem, aleluia, reconhece essas fragilidades na vida dele. Ele se torna mais dependente dessa graça, e não da filosofia, e não do seu vã conhecimento. Porque todo conhecimento, como Paulo disse para ele mesmo, todo o meu conhecimento eu considero como esterco, por causa de Cristo. Porque que tem que aparecer na tua vida e na minha vida é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nos fortalece e mais nada. Aleluia. Foi através, querido, dessa graça de Deus e do seu poder de capacitação que tornou os tipos de pessoa, que tornou os heróis da fé, o tipo de pessoa que Deus queria que fosse, e a cumprir o plano e o propósito que Deus tinha na vida deles. Ou seja, aleluia, foi através dessa graça de Deus, do poder da graça capacitadora, aleluia, que Deus tornou esses homens capazes, aleluia, capazes de cumprir o plano e o propósito que Deus tinha na vida deles. Amém? Irmão, a mesma coisa é comigo e com você. Não é mérito nosso, mas é o poder de Deus que vai nos capacitar, seja onde você for. Sabe, eu estava falando outro dia, existem tantos cursos por aí afora, para as pessoas falar melhor, se expressar melhor, aprender, e às vezes aprende até a enganar. Mas com a graça não. Com a graça nós transmitimos aquilo que está sendo gerado, oh, aleluia, dentro de mim e de você, e mais nada. Sabe, irmão, o Espírito Santo, através da graça de Deus, ele gera em nós. E nós transmitimos para as pessoas aquilo que está sendo gerado, aquilo que está dentro de você, e mais nada. Não precisamos de outra roupagem, porque já fomos revestidos, aleluia, do poder da graça. Não importa, é o poder da graça que nos capacita. Sabe, irmão, Deus não está à procura de homens incapazes ou coisa parecida. Que possamos transparecer para as pessoas, mas Deus está procurando homens e mulheres para caminhar na simplicidade. Eu nunca esqueço, uma vez um varão chegou para mim e falou assim: meu querido, não deixe de andar na simplicidade. Isso não quer dizer que eu não vou ler, não vou estudar, mas caminhar na simplicidade de Jesus Cristo. E nós precisamos disso. Os heróis da fé caminharam na simplicidade. A gente muitas das vezes precisa nos esvaziar de nós mesmos e deixar que a graça de Deus nos encha. Paulo falou, vocês foram salvos pela graça, não por outra coisa. Ele falou, eu falo, eu prego, mas esse poder não vem de mim. Esse poder vem da graça dele que habita em mim. Oh, aleluia! Porque é Jesus que habita dentro de você. Imagine, querido, o que seria de José se não fosse a graça capacitadora de Deus sustentando e o capacitando no Egito. Imagine José. Imagine José que foi vendido pelos seus irmãos. Imagine José que chegou naquele lugar e foi copeiro de Potifar, cuidando das coisas de Potifar, e depois foi acusado pela esposa de Potifar, e depois foi para a prisão, e ficou na prisão sofrendo. Como está lá em Gênesis, a partir do capítulo 39 em diante. Imagine desse homem. Mas uma das coisas que é tremenda,
que quando nós estamos cheios de Deus, estamos cheios da graça, ela nos sustenta. O que seria de José na prisão? O que seria de José nos açoites? O que seria de José quando foi jogado dentro daquele poço? E sai do poço, começa a trabalhar e depois jogado dentro de uma prisão. Eu quero dizer para você uma coisa: em tudo Deus tem um propósito. E é a graça dele que nos capacita. E a graça de Deus sustentou esse homem. No capítulo 39, versículo 1 de Gênesis é assim: quando José foi levado para o Egito, foi vendido pelos ismaelitas a Potifar, oficial de Faraó, rei do Egito. Potifar era o comandante da guarda. Versículo 2: o Senhor abençoou José de modo que tinha sucesso em tudo que fazia, ao prestar serviço na casa do seu dono Potifar. Potifar notou isso e entendeu que o Senhor estava com José de maneira muito especial, dando um bons resultados a tudo quanto ele fazia. Oh, aleluia! Entende que é a graça que capacita as pessoas aí fora. Aleluia! Não vai olhar para ver você um superstar. Mas ela tem que olhar para você e entender que Deus é na tua vida e mais nada. Porque não estamos, aleluia, num circo para apresentar para as pessoas, mas estamos diante daquele que é poderoso e manifestado seja o nome do Senhor, porque apresentamos para Ele, não para homens e mulheres. Oh, aleluia! E Faraó viu aquele homem, ele disse: há nele um espírito excelente. Há um Deus na vida desse homem, porque em tudo que ele faz, prospera, dá certo. A graça de Deus capacita. O poder não vem de você e não vem de mim, mas o poder vem dele para te capacitar e te fortalecer. Aleluia. E assim José foi favorecido por ele. Pouco tempo depois já estava na posição de administrador da casa de Potifar, o egípcio, e de todos os bens que ele tinha. Desde a hora em que José foi nomeado administrador, Deus abençoou Potifar por amor a José. E tudo foi correndo bem, tanto no negócio da casa como nas plantações e rebanho. Aleluia! Entenda-se uma coisa: como é bom quando estamos cheios de Deus e a presença dele é na nossa vida. A gente não precisa mostrar para ninguém o que temos. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Nem por homem, nem por mulher. Nem por filho de homem, nem por filho de mulher. Eu preciso ser reconhecido lá no céu. Pelo aquele que está sentado no trono. Você precisa entender isso para a tua vida. Você não precisa ser reconhecido por ninguém. Você precisa ser reconhecido no céu. O que adianta o homem ser reconhecido diante dos homens? O homem achar graça diante dos olhos dos homens e não achar graça diante dos olhos de Deus. E a Bíblia diz que José achou graça diante dos olhos de Deus e também diante dos olhos daquele homem. Aleluia. No versículo 7 diz: passando algum tempo, a mulher de Potifar começou a olhar para José com interesse carnal. Chegou mesmo a propor a ele que se deitasse com ela. Mas José não caiu na tentação. Disse a mulher: o meu senhor confiou a mim tudo que é dele. Ele nem sabe o que existe na casa, porque deixou comigo a responsabilidade total. Tanto assim que ele não é mais do que eu nesta casa, e não me proibiu coisa alguma. E a gente sabe que ele disse: a não ser a esta mulher. Imagine, José, através da graça, ele tinha discernimento de espírito. Amém? E ele, com a autoridade do Senhor, falou para aquela mulher: ele me entregou tudo, mas nem tudo é meu. Ele me entregou para cuidar e não para usufruir. E ele era mordomo na casa daquele homem. Aí no versículo 39, 17 diz assim: então a mulher contou ao marido a mesma história e disse ela: esse escravo hebreu que você trouxe para casa veio me ofender. Mas como eu gritei, ele fugiu para fora, deixando a roupa dele no meu lado. E ouvindo isso, Potifar ficou furioso e mandou prender a José na cadeia.
usada para os prisioneiros do rei. Mas o Senhor estava com José e derramou a sua bondade sobre ele. O Senhor fez com que o carcereiro simpatizasse com José. Entende uma coisa? A graça de Deus, aquilo que eu falei, me faz tanto eu achar graça diante dos olhos do Senhor, como diante da graça dos homens. Imagine, José foi para escravo, achou graça diante dos olhos de Potifar, foi para a prisão, achou graça diante, amém, daquele homem que administrava a prisão. Aonde José ia, a graça de Deus estava com ele. E aonde você faz, a graça está. A graça atrai, amém, irmão, não afasta. É a graça de Deus que nos faz bonito. É a graça de Deus que nos faz excelente diante de Deus e diante dos homens. A gente não precisa ser reconhecido. Há muitos que fazem para que o homem reconheça, mas há poucos que fazem para Deus reconhecer. Aquilo que João Batista falou, importa que eu diminua e que ele cresça. O nosso intuito é viver na dependência dessa graça. Eu não faço nada que não venha dele. Tudo que fazemos vem de Deus. Tudo que fazemos é para ele e é por ele, e nada para nós. E a graça dele vai nos capacitando a cada dia. E Deus conhece os nossos corações, porque quando aceitamos ele, em nome de Jesus, a mudança não veio no exterior, mas veio a mudança no interior. Amém, queridos? As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo na nossa vida, e temos uma nova natureza, e essa natureza para glorificar o nome dele. Mas espere um pouquinho, aí a gente vê, quando José foi preso, aí teve aqueles sonhos todos que os mordomos lá, o copeiro do rei, né, teve, e José deu a interpretação. Aí José falou para aquele homem, quando você for liberto, fala dele para mim. E ele se esqueceu por um momento. Deus tem um projeto em tudo, na tua vida e na minha vida. E é interessante como Deus trabalhou na vida de José. Aí em Gênesis 41, versículo 14, diz assim: Faraó mandou buscar José, e foram logo tirar o preso da cadeia. E José fez a barba, trocou de roupa, e se apresentou a Faraó. E disse o rei: tive um sonho, e ninguém conseguiu dizer o que significa. Ouvi dizer que você é capaz de interpretar. Olha a resposta de José: eu mesmo, aleluia, não posso fazer isso. Disse José: mas Deus dirá ao rei o sentido do seu sonho. Ele falou: eu não tenho capacidade de nada. Eu não tenho poder de fazer nada. Mas ele, aleluia, ele tem. E ele vai fazer ser conhecido diante do rei. Aleluia. Sabe, irmão? Aí José, depois de interpretar o sonho do rei, ele falou: coloca homens inteligentes. Aí o rei falou assim para todos os seus ministros: aonde a gente vai encontrar esse homem? Aí ele falou o quê? Aqui está um homem com espírito excelente. Um homem inteligente, um homem capaz. Sabe por quê, queridos? Porque a capacidade vinha de Deus e não dele. Amém? Aquilo que Paulo fala lá em 2 Coríntios 3, 5. A capacidade vem de Deus, não minha. Se você fala, se você faz, saiba de uma coisa: é a graça dele que te capacita. É a graça dele que está sobre a sua vida. Querido, o que seria de Moisés se não fosse a graça capacitadora de Deus sobre ele? Imagine José. A Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 3, que José estava ali pastoreando as ovelhas do seu sogro, e ele teve um encontro com o Senhor. E o Senhor falou para ele: tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde estás é terra santa. Aí ele tem um diálogo direto com Moisés. E ele conversa com Moisés. Aí no versículo 9 do capítulo 3, versículo 10, perdão. Agora vou mandar você a Faraó para tirar o meu povo do Egito. O Senhor olhou para Moisés, conversou com Moisés e disse: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo, e agora eu vou mandar você, aleluia, para tirar o meu povo do Egito, para trazer o meu povo para essa terra boa que eu tenho feito a promessa. Mas é interessante, queridos,
que começamos a ver que Moisés, ele diz, mas eu não sou a pessoa certa para um trabalho como esse. Disse Moisés no versículo 11, eu não sou a pessoa certa para um trabalho como esse. Quem sou eu para ir? Eu não sou a pessoa certa. A gente vê aqui uma dependência, na realidade, ele diz com sinceridade para o Senhor. Ele abre o coração para o Senhor. Eu não sou a pessoa certa. A resposta de Moisés foi imediata. Então, eu não sou a pessoa certa. Aí no verso 13 ele diz assim, quando eles me perguntarem, e quem me enviou? Quem és tu? O que eu vou dizer para ele? Aí o Senhor disse para ele, você pode dizer simplesmente a eles, eu sou, me enviou. Eu sou, me mandou aqui. Aleluia. O Senhor falou, você não precisa se preocupar. Quando eles perguntar quem te mandou, fui eu que te mandei. A graça capacitadora. Muitas pessoas, eu posso, eu faço. Você não faz e não pode nada, ao menos que Deus te dê poder para fazer. Aleluia. Aí Deus falou, vai, diga para eles que foi eu que te mandei. Porque quando Deus nos capacita, nos enche da graça dEle, do poder dEle, não há ninguém na face da terra que possa deter o trabalhar de Deus na nossa vida, queridos. Amém? Glória a Deus. Em Êxodo, querido, no capítulo 4, Deus mostrou o que Ele faria através do poder capacitador dEle na vida de Moisés. Mas Moisés continuou teimando. No versículo 10 do capítulo 4 diz assim, Moisés continuou teimando e disse ele, Senhor, nunca foi bom para falar, nem antes nem depois que o Senhor falou comigo, pois sou lerdo para falar. Aí no verso 11 diz, quem fez a boca do homem? Disse o Senhor. Quem faz com que o homem fale ou não fale? Veja, eu não vejo, escute ou não escute, não sou eu que faço isso, diz o Senhor. Imagine, Moisés falou, eu não sei falar, Deus falou para ele, vem cá Moisés, quem fez a boca? Quem autoriza o homem a falar? Quem autoriza o homem a ver? Não sou eu, Moisés. Imagine só uma coisa, ele disse, eu não sei falar. Eu não sou bom com as palavras, eu não sou bom com a fala, eu não falo bonito, eu não sou embaixador. Mas o Senhor disse para ele, não se preocupe, quem faz com que o homem fale sou eu, Moisés. Quem faz com que o homem enxergue sou eu, Moisés. Então ele diz no versículo 12, agora vá, e eu farei com que você fale bem, e direi o que você terá de falar. Ele disse para Moisés, agora vá, e eu farei com que você fale bem. E direi o que você terá de falar. Amém? É pela graça, é pelo poder de Deus manifesto em nós, que nós falamos, que nós pregamos, que nós anunciamos que Jesus Cristo é o Senhor e nada mais. Ele falou para Moisés, sabe, vá, não se preocupe, eu vou falar no teu lugar. Eu vou encher a tua boca e você falar o que eu mandar. Sabe, irmão, quando estamos cheios da graça de Deus, não é eu que falo, é Ele que fala. Aleluia. Sabe, quando estamos cheios dEle, a gente não precisa mostrar que sabemos falar melhor, ou porque vamos agora filmar e eu tenho que falar rabuscado. Não, eu sou o que sou na presença daquele que é eterno e acabou-se. Porque melhor do que vocês, Ele me conhece. Ele sabe as minhas dificuldades, Ele conhece as minhas debilidades, assim como conhece as suas também. Mas a graça dEle te capacita. Aleluia. Glória a Deus. Não se preocupe com o que haver de falar. Deixe que eu fale no seu lugar. Eu vou ensinar você a falar. É tão tremendo depender de Deus. Por isso que Jesus Cristo falou para os discípulos dele, não se preocupe com o que vocês vão falar. O meu Espírito falará por vocês. É assim, é dependente da graça dele. Somos totalmente dependentes dele. E a graça dele que nos fortalece para falar, para pregar e para anunciar.
sabe? E Moisés disse, eles não crerão em mim. Moisés disse, Senhor, envia outra pessoa. Sabe, querido, no versículo 3 diz, Senhor, envia outra pessoa. É exatamente assim que nós somos quando não acreditamos no poder da graça capacitadora de Deus em nós. Mas com a graça capacitadora de Deus, Moisés desceu para o Egito e com sinais e maravilhas tirou o povo da garra de Faraó. Foi assim que Deus havia dito para fazer e assim Moisés fez. Porque, irmão, quando somos dependentes da graça de Deus, amém? Fazemos exatamente como Ele manda, como Ele quer, e não como nós queremos. E Moisés seguiu à risca, aleluia, aquilo qual Deus tinha traçado para ele fazer. E precisamos continuar crendo. Imagine, querido, o que seria de Gideão, se não fosse a graça, aleluia, encorajadora de Deus sobre ele. Imagine, os irmãos conhecem o texto, conhecem a história que está lá no capítulo 6, capítulo 7 de Juízes. A gente vê ali que o anjo desceu, o Senhor desceu e ficou espiando Gideão. E Gideão estava maiando o trigo dentro, do lagar de uva, onde pisava a uva para fazer o vinho. E Deus começou a observar ele e disse, ei, homem valoroso, ei, homem corajoso. E ele falou, quem sou eu, Senhor, para ser corajoso? Quem sou eu? Com tanta desgraça que temos visto e vivido aqui no nosso arraial. Estou aqui escondido, ou seja, maiando um trigo. E tu diz que eu sou corajoso. Irmão, Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Deus olhou para Gideão e não olhou para a aparência daquele homem. Olhou para dentro dele. E viu a disposição dele de depender de Deus. Porque no diálogo dele com Deus, ele fala das maravilhas de Deus. Cadê aquele Deus que fez as maravilhas? Cadê aquele Deus que fez milagre? Cadê aquele Deus que meus pais e antepassado contaram? Que ele tirou lá do Egito com mão forte? Cadê esse Deus? E Deus olhou para ele e viu uma necessidade. Você vai falar, Deus, é como se você estivesse falando para Deus, Deus, me capacita. Sabe? Aí a gente vê ali, então disse o Senhor, com essa força que você tem no versículo 14, vá avante, livre Israel do poder dos midianitas. Veja, sou eu quem, olha só, que tremendo, sou eu quem dar a você esta missão. E Gideão respondeu, porém, meu Senhor, como que vou livrar Israel? Pois a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e na minha família eu sou mais insignificante. A isso respondeu o Senhor, mas eu estarei com você, por isso você vai destruir rapidamente os midianitas. Entenda só uma coisa, ele falou, eu mesmo, eu, Senhor, vou capacitar você. Ele disse, eu vou encher você. Eu vou te dar força, porque você não vai na minha força, você não vai na sua força, perdão, você vai na minha força, porque a minha força é capacitadora. Aleluia. O que seria de Gideão, se não fosse o Senhor encorajando ele? E nesse dia de trevas que o mundo está vivendo, é o Senhor que te encoraja a dizer para você, vá nessa tua força, porque eu sou contigo. Oh, aleluia! Sabe, queridos, aí Gideão juntou 32 mil. Aí veja no capítulo 7, versículo 1 diz assim, e Jeroboão, isto é, Gideão, e o exército israelita partiram de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. O exército de Midian estava acampados ao norte deles, no vale, ao lado da colina de Moré. E disse o Senhor a Gideão, você está com gente demais. Não posso deixar, aleluia, não posso deixar tantos homens lutarem contra os midianitas, porque senão o povo de Israel vai gabar-se diante de mim, de que conseguiu sozinho a vitória. Olha só, Deus falou para Gideão, Gideão é muito homem. Deus tem um cuidado até de nos preservar. Amém, querido? Para a gente, esse dia eu estava conversando com um colega de ministério, eu falei, minha preocupação, aleluia, é não tomar aquilo, orabacantarabaxai, que é dele.
A glória, o louvor, a majestade é dele. O elogio é para ele. Eu não estou pregando para ir para o YouTube, para ninguém colocar lá assim ou assim. Eu não estou preocupado com isso, oh, aleluia. Eu estou preocupado que o nome dele seja glorificado através daquilo que eu falo. Independente de quem queira aceitar, quem não queira aceitar, quem queira curtir ou quem não queira curtir, que eu não estou preocupado com isso. Oh, eu estou preocupado com o reino. Eu estou preocupado com aquele que está sentado no trono e está me vendo. Eu não quero a glória que é dele para mim. A glória é para ele. Só para ele. Não prego para ninguém dizer assim, eu gostei da tua mensagem. Eu prego para que ele se agrade do profeta. E diga, me agradei sim da tua palavra. Porque falarás tudo o que eu mandar. Quer ouça, quer deixe de ouvir. E ele disse a Gideão, é muito. Esse povo vai dizer que fez tudo isso por causa do poder. Quantas pessoas não se diz assim, eu faço, eu posso, não é verdade? Né? Muitos que diz assim, intelectual, porque eu tenho, e começa a subjugar outros mais simples por aí afora. Sabe, irmão? Não é assim, mas é a graça, é a simplicidade da graça. A graça, ela é simples, é tão simples que ele pegou homens simples para encher dela. Ele pegou um homem simples para encher dela. E um homem mais intelectual que existia, ele pegou e ele se esvaziou para que a graça de Deus aparecesse nele, que foi o apóstolo Paulo. Oh, aleluia! Mas é interessante, aí o Senhor mandou eles beber água, mandou os medrosos embora, aí ficou um pouco, aí falou ainda é muito, manda eles beber água, aí beberam água e falou só vai com os 300 que lamberam a água que nem os cachorrinhos. Não, ele falou aquele que pega a água com a mão, esse se separa, porque é esses que vai, é com esses 300 que tu vai glorificar o meu nome. Para que é por isso que Paulo diz, para a gente conservar o nosso ministério em vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. É isso que me alegra, é isso que me faz permanecer na presença de Deus. Querido, o que seria de Davi, aleluia, se não fosse a dependência da graça de Deus em sua vida? É interessante que quando o povo de Israel estava lá acampado para a batalha com os filisteus. Aí Davi, o pai dele, manda ele levar queijo e pão. Aí chega lá, ele vê aquele alvoroço no meio do arraial de Israel. E todo mundo preocupado, o que vai acontecer, se vamos morrer ou não. Aí é interessante, quando Deus, aleluia, ele move o coração de Davi. E Davi falou com alguns outros que estavam ali, para confirmar se era verdade aquilo tudo que estava acontecendo. E eles falaram, é verdade. Aí é interessante que ali no capítulo, em 1 Samuel capítulo 17, Davi começa a esboçar, né, para o rei Saul, né, o desejo de pelejar por Israel. Porque um homem cheio da graça de Deus, ele não aceita quando o povo de Deus está sendo afrontado. Ele não aceita, ele não fica rindo, regozijando, porque o santo está caindo lá na esquina, porque a igreja está caindo. Um santo de Deus, ele se revolta contra o inferno, contra os filisteus. E Davi, quando viu aquela afronta, o povo de Israel amedrontado, e não tinha homem para guerrear. Mas a dependência de Deus nos faz guerrear contra as hostes espirituais da maldade, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. Aí é interessante que Davi se levantou e falou, eu vou pelejar. Aí o rei falou, mas você é jovem demais, você não é menino de guerra. Aí Davi chega para ele e fala para ele, olha rei, o Deus, entenda uma coisa, que não era ele falou, o Deus que me livrou do urso e do leão, entregará esse filisteu nas minhas mãos. A graça de Deus na vida desse homem era tão grande, que não foi pelo poder dele, não foi por nada. Ele falou para o gigante, falou, você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou no nome do Senhor. Ele não pelejava pela sua vontade, mas era o poder capacitador. Imagine um homem simples, um pastor de ovelha, um menino, na simplicidade. Amém? Deus usa você na simplicidade.
É na simplicidade. Deus procura os simples e humildes de coração para usar, cheio da graça dele, sabe? E Deus usou Davi, cheio da graça. Ele foi lá, pegou as pedrinhas lá no riacho, colocou, e o homem com a lança, você manda um cão, vou matar ele. E Davi, você vai matar hoje mesmo, o Senhor vai entregar você na minha mão. Certeza de que o Deus Todo-Poderoso estava capacitando ele para a batalha. Amém? Por isso que temos a adestrar nossas mãos para a batalha. Estamos vivendo um tempo que o nosso inimigo é invisível. E precisamos, sabe, querido, adestrar a nossa mão para a batalha. Sabe, vigilante, orando, dependente de Deus. Sabe, Davi foi para a batalha, venceu a batalha, mas venceu no poder de Deus. E assim também, através do poder de Deus, nós vencemos também. Através da graça de Deus, ela nos capacita a cada dia a vencer. A graça de Deus nos capacita a caminhar. E precisamos viver pela graça, querido, e não outra coisa. Você não pense no poder que habita em você, mas é o poder da graça que habita dentro de você. E mais nada. E precisamos caminhar dependendo de Deus em todo instante. Tudo que fazemos é pela graça. Aquilo que eu falei, se canto é pela graça, se prego é pela graça, se subo no altar para pregar é pela graça, tudo é pela graça. Se ora é pela graça dele. E mais nada. É a graça dele que nos basta. Sabe, queridos? Aí ficamos a imaginar que quão é maravilhoso depender da graça de Deus. A graça de Deus, imagina a graça de Deus na vida do apóstolo Paulo, aquele homem, né, que tinha estudado ao pé de Gamaliel. Um homem que aprendeu, um homem cheio de cultura. Mas quando ele entregou a vida a Jesus Cristo, quando ele teve um encontro com Cristo, tudo mudou na vida dele. Agora não era mais Paulo, mas era a graça de Deus impulsionando ele. É assim que Deus quer atuar na nossa vida. Sabe, Paulo podia pegar todo o seu conhecimento intelectual e colocar como peso no seu ministério. Mas o peso do ministério de Paulo era a graça de Deus e mais nada. Era a graça dele, todo o conhecimento dele resumiu em nada. Para ele, ele falou, nada disso me interessa. Se não for a graça dele em minha vida. E assim tem que ser na nossa vida. Imagine, como eu li naquele momento atrás, lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 4, nós não atrevemos a dizer coisas boas a nosso próprio respeito, tão somente por causa da grande confiança que por meio de Cristo temos em que Deus nos ajudará a ser fiel ao que dizemos. E não porque pensamos que podemos fazer por nós mesmos qualquer coisa de valor duradouro. O único poder que possuímos e o êxito que obtemos, ele vem de Deus. Ele disse, todo resultado do meu trabalho não vem de mim. Não vem porque eu falo bonito. Não vem porque eu prego bonito. Não vem porque eu oro bonito. Todo resultado, todo o êxito do meu ministério vem dele. Oh, aleluia! Tudo vem dele. Ele falou, vem dele, vem de Deus, que me capacita. Eu não tenho capacidade de nada, mas ele me capacita. E todo o sucesso do meu ministério vem dele. Não vem de mim. Aleluia. Que confiança, que dependência da graça de Deus. Se caminhamos, é pela graça. Sabe, irmão, estamos de pé pela graça que nos sustenta. A graça de Deus é suficiente para a tua vida e para a minha vida. Paulo, quando ele colocou Deus em primeiro lugar, sabe, uma das coisas que a gente fica impactado, a graça de Deus era suficiente para Paulo, quando ele colocou Deus em primeiro lugar, no momento que ele se converteu. Sabe o que aconteceu? Ele falou, vou viver pela graça. Vou viver pela... Muitas pessoas dizem assim, eu estou vivendo pela graça. Estou vivendo pela graça. Usamos isso, sabe como? Sabe por que usamos isso? Como chavão. Sabe, muitas das vezes, desculpa eu falar isso, meu irmão, não estou subjugando ninguém.
Mas muitas das vezes muitos usam para o chavão, sabe? Mas Paulo usou essa palavra de graça na vida dele, porque ele tinha necessidade. Ele andava e necessitava de Deus, sabe? Como eu falei anteriormente, no capítulo, em 2 Coríntios 12, ele diz no versículo 8, em 3 ocasiões diferentes, implorei a Deus que me fizesse ficar bom de novo. No versículo 9 ele diz, e cada vez ele me disse, não. Quer dizer, a minha graça te basta. Não, mas eu estou com você, Paulo. Ele falou, eu estou com você. Ele falou, não se preocupe, a minha graça te basta porque eu estou com você. A minha graça, Paulo, é suficiente para você. Aí ele diz no versículo 10, ainda do versículo 9, mas eu estou com você e isso é tudo que você precisa. Meu poder revela-se melhor nos fracos. Olha só que coisa linda. Paulo, o meu poder se revela melhor nos fracos, nos humildes, nos simples, sabe? O meu poder se revela-se melhor nos fracos. Agora, sinto-me feliz em me gloriar de ser tão fraco. Estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo, em vez de alardear meu próprio poder e meus talentos. Já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, sinto-me bem feliz com o espinho, com os insultos, as durezas, as perseguições e as dificuldades, porque quando estou fraco, então sou forte. Quanto menos tenho, mais dependo dele. Oh, aleluia! Quanto menos eu tenho, mais dependo dele. Oh, aleluia. Ele falou, quanto menos eu tenho, mais dependo dele. Quanto menos eu tenho, mais dependo. Porque a gente vai lá para Filipenses capítulo 4, versículo 13. Aprendi a viver em toda situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, irmão? Quando a gente entende, ele falou, agora eu entendo. Aleluia. Agora eu entendo. Agora eu entendo porque é que Paulo era tão amado por Deus. Quanto menos eu tenho, mais dependo dele. Sabe? Quanto menos eu tenho, mais eu dependo dele. Quanto menos eu sou, mais ele é na minha vida. Quanto mais eu me desapareço, mais ele aparece. Quantas pessoas que querem aparecer. Principalmente, eu vou falar agora, irmão. Não estou preocupado se alguém vai chegar lá e falar negativo. Quantas pessoas hoje, na internet, não quer mostrar o que ele não é na íntegra? Eu não estou preocupado, que eu falei, falo. Estou preocupado que se alguém vai colocar lá assim ou assim. Aquilo que eu falei. Quanto menos eu tenho, mais eu dependo dele. Eu dependo dele para pregar, eu dependo dele para falar. Eu dependo dele para orar, eu dependo dele para louvar. Eu dependo dele, assim como você depende também. Aleluia. Várias prisões, açoites sem medidas. Perigo de morte na viagem, nos rios com ladrões, correu perigo dos da sua raça, na sua cidade, do gentio no deserto, no mar, nos falsos irmãos, levou açoite. Quanto sofrimento Paulo levou, sofreu fadiga, muito trabalho, muita vigília, passou fome, passou sede, jejuns, passou frio e ficou até nu. Mas me diga uma coisa, quem suportaria tudo isso sem a graça? Eu e você não suportaria, mas a graça dele faz com que eu e você possa suportar tudo isso. A graça dele faz com que eu possa suportar, sabe o quê? Toda a investida do inimigo. A graça dele faz com que você possa aceitar, suportar toda a reprovação humana. Aí você não se preocupa com a reprovação humana. Você tem que se preocupar com a aprovação divina. Porque é ele, como Paulo falou. É ele, é dele, é por ele, é para ele. Tudo é para a glória do Senhor.
Quem suportaria tudo isso sem a graça de Deus? Quem suportaria esse tipo de sofrimento sem a graça capacitadora de Deus? É o que diz, porque eu posso fazer todas as coisas, porque Deus me pode, com a ajuda de Cristo, que me dará a força e o poder. Ou seja, porque eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede, com a ajuda de Cristo, que me dá força para poder fazer. Só podemos suportar tudo isso pela graça. Paulo chegou a dizer que a graça de Deus era abundante na sua fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoou na sua fraqueza. Aleluia. É o que diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz assim, ele disse, o meu Deus segundo a sua riqueza, haverá de suprir cada uma das minhas necessidades, dependendo da graça. Seja, querido, totalmente dependente da graça. Pela graça de Deus que vamos continuar caminhando em meio aos vendavais. É essa graça que faz com que eu e você vença o desafio que surge em nossa vida. Querido, peça a Deus, aleluia, que Ele derrame desta graça que fortaleceu a vida de Paulo e os demais. Que Ele possa fortalecer a tua vida. Diga para Ele que a graça dEle é suficiente para você. Eu quero finalizar esta mensagem neste dia dizendo para você, dependa da graça de Deus. Viva pela graça de Deus. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, que a graça dEle é suficiente para te conduzir em triunfo de vitória. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus pela sua santa palavra, agradecendo a Deus porque Ele é fiel. Irmão Edson, ore ao Senhor, agradecendo ao Senhor pela sua santa palavra, agradecendo a Deus para que o Senhor venha nos capacitar a cada dia, nos encher da graça dEle e nos fortalecer pela sua graça, porque é pela graça que estamos caminhando, porque é pela graça que estamos de pé. Oramos nesse momento com o irmão Edson. Graças te damos, ó Deus, porque como foi pregado, é pela tua graça, Senhor, que nós estamos aqui. É pela tua graça, Senhor, que nós levantamos a todo dia, Senhor, e enfrentamos mais um dia de batalha. É pela tua graça, Senhor, tão imerecida por nós, mas o Senhor nos deu. E nós a recebemos, ó Pai, para poder falar do Teu amor, para poder evangelizar, para poder Te louvar, para poder pregar da Tua palavra. É somente pela Tua graça que nós ganhamos forças para seguir a nossa jornada. Mesmo sentindo dores, mesmo estando cansados, mas é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que derrama, ó Deus, da Tua graça sobre nós. Nós a Te louvamos e agradecemos, ó Pai, porque se não for ao Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não for ao Senhor estar na direção da nossa casa, na direção da nossa família, na direção da Tua igreja, nós seríamos inúteis. Mas é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos usa da maneira como Tu queres, ó Pai. Não é do nosso querer, mas aleluia, mas é da tua vontade, Pai. Nós só temos que Te agradecer, Senhor, porque Tu és Deus, só o Senhor é Deus. Nós Te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus o abençoe. E que essa palavra que foi ministrada, ela possa penetrar o teu coração. E que a graça de Deus continue te sustentando, te capacitando.